Bem-vindos ao programa Show Ansiedade. O meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família e aqui eu te auxilio a diminuir os sintomas da sua ansiedade dentro de até 6 semanas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte, um panorama geral, tá? Entendendo a ansiedade, uma visão geral. Então, eu vou pegar aqui e vou buscar aprofundar nas nuances do que é ter ansiedade, do que é ter um transtorno ansioso. Aquilo que a gente chama de doença, de patologia, no sentido emocional da coisa, tá certo? E para isso, eu preciso que vocês entendam. Ansiedade não é tudo aquilo que, qualquer coisa eu estou nervoso, qualquer coisa eu estou preocupado. Não. A gente tem alguns critérios e dentro dos transtornos ansiosos é como se fosse um guarda-chuva grande. E embaixo dele nós temos vários outros transtornos. Então, eu tenho o transtorno de estresse pós-traumático, tenho, por exemplo, agorafobia, eu tenho, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho as crises de ansiedade que podem estar correlacionadas com qualquer um desses outros transtornos. Só que a grande questão aqui que eu quero falar é o que une tudo isso, que é a ansiedade. Então, quando eu falo em ansiedade de uma forma geral, eu estou abrangendo todos esses transtornos, eu estou abrangendo toda essa sintomatologia, todas essas características. Por quê? Elas têm algo em comum, que é esse espectro do hiperestímulo, do nervosismo, do estado de alerta, das preocupações, da palpitação no peito, do pensamento acelerado. Então, existe um fio condutor que transpassa por todas essas patologias, por tudo isso. E isso é importante por quê? Porque a partir desse entendimento, você começa a pegar um padrão. E a partir do momento em que eu tenho um padrão, eu consigo abordar de uma forma que eu pegue algo que esteja relacionado a uma coisa e a outra. Eu começo a fazer ligações. E aí eu chego em determinadas metodologias que funcionam para praticamente todos os transtornos presentes no espectro da ansiedade. Tá certo? Então, por isso é importante vocês terem esse entendimento. Então, Fabrício, vamos lá. Como é que eu defino essa questão do que é ansiedade, de como a ansiedade se manifesta? Basicamente, se eu fosse resumir aqui, é aquilo. Aquela sensação de angústia, aquela sensação de aflição. Isso acaba perdurando por muito tempo na sua vida ou tá numa intensidade exagerada, ou os dois, né? Numa intensidade exagerada, mas que dura bastante tempo. E eu gosto sempre de diferenciar. Quando eu falo em ansiedade, aqui neste perfil, tá certo? Eu não tô falando do friozinho na barriga, eu não tô falando daquela coisa até meio metafórica, até que o pessoal meio que idealiza, porque eu sou muito ansioso porque amanhã vai ter churrasco. Não é isso não, tá, gente? Eu tô falando da ansiedade que faz a pessoa sofrer. Aquela ansiedade que a pessoa fica angustiada, que a pessoa não sai de casa, que a pessoa se isola, que a pessoa tem crise, tá certo? Então vamos diferenciar as coisas aqui. A gente tá falando de uma condição médica, tá certo? De uma condição médica que hoje já acomete quase 10% do Brasil. Vocês têm noção do que é isso? É muita gente, são mais de 20 milhões de pessoas. Isso aqui, tô falando de gente diagnosticada. De gente que, poxa, entrou ali no espectro de transtorno ansioso. Se for pegar mesmo, tem muita gente que não vai no médico, tem muita gente que não vai levando com a barriga, tem muita gente que acha que não tá com problema, não percebe o quanto aquilo tá afetando a vida dela. E a partir disso, nós vamos perdendo, né? Nós vamos perdendo pessoas no sentido de as pessoas estão adoecendo emocionalmente, mentalmente e não conseguem perceber isso, ou até percebem, e por não ser algo palpável, né, que você enxerga numa radiografia, num exame de sangue, por ser algo mais subjetivo, né, na boca do povo, as pessoas acham que não é doença, as pessoas acham que é frescura, as pessoas acham que é algo que não precisa ir no médico, porque se for no médico quer dizer que você é fraco. E não, gente, de forma alguma. Vamos ter. Na live passada, eu derrubei todos esses mitos. Entendeu? Esse mito de que a ansiedade é fraqueza, esse mito de que a ansiedade não é sério, porque tá mais do que provado. Inclusive, a gente estuda, tem capítulos e capítulos de livro falando só sobre ansiedade. Tem livros inteiros falando sobre os transtornos ansiosos. Ok? Então é uma coisa muito séria que tem o seu lugar na medicina, que tem o seu lugar na psicologia e que precisa sim ser abordado. Então, quanto mais informação eu trago aqui para vocês,
e vocês absorvem isso, melhor, tá certo? Melhor, porque quando eu tenho pessoas que são bem informadas, elas conseguem identificar não só nelas, mas também nas pessoas que elas amam, que essas pessoas, que ela mesma ou que as pessoas ao redor dela podem estar com um quadro de transtorno ansioso. E a partir disso é gerado um movimento de buscar um tratamento, de buscar a diminuição dos sintomas. E é o que eu sempre falo, é importante ir num profissional qualificado que entenda do assunto, porque até mesmo dentro da área da saúde, nós temos profissionais que ainda, infelizmente, têm um tipo de preconceito ou não abordam da maneira adequada. Chega lá, olha para o paciente, já passa um remédio, tchau, nunca mais conversa. E não é assim que funciona. Porque cada pessoa é um indivíduo único, com uma história única. Então, poxa, para eu saber a sua história, de você que está aí do outro lado da câmera, você teve as suas vivências, você tem uma família, você nasceu em determinado lugar, você tem determinada experiência, alguns traumas ou não, alguns hábitos ou não, algumas predisposições genéticas ou não. E eu não tenho simplesmente como saber isso abordando todo mundo de forma igual, passando o mesmo remédio para todo mundo e quiçá passando o remédio para todo mundo, porque eu já disse e repito, remédio é para a minoria das pessoas. É só para aqueles casos mais graves ou para aqueles casos que a gente não consegue conduzir sem a medicação, e já foram feitas inúmeras tentativas, tá? O que eu prego aqui é uma metodologia na qual você consiga diminuir os sintomas da sua ansiedade em até 6 semanas, focando em empilhar fatores protetores. O que é isso, Fabrício? O que são fatores protetores? É tudo aquilo que me protege. É como se eu fosse colocar uma armadura contra os sintomas ansiosos. E eu fosse diminuir os sintomas, né? Os fatores de risco. E o que é isso, Fabrício? Como assim? Tudo aquilo que me coloca em risco. Como se você atacasse. Então, para fazer uma metáfora, como se você se tornasse um guerreiro. E óbvio, eu estou falando isso só para exemplificar, tá, gente? Como se você se tornasse um guerreiro. E a armadura é no sentido de te proteger. Você aumenta os fatores protetores. E a sua espada é no sentido de atacar. Você ataca e diminui os fatores de risco. Quando você consegue equilibrar, e quando eu falo equilibrar, no sentido não de deixar pau a pau, é no sentido de jogar lá para baixo os fatores de risco, jogar lá para cima os fatores protetores, você tende a diminuir significativamente os sintomas de ansiedade e a partir disso, você passa a ter uma vida melhor, você passa a estar mais presente no momento, você passa a aproveitar mais as coisas. Então, por isso é importante a gente prestar atenção na ansiedade, a gente prestar atenção em quanto isso pode afetar a nossa vida, ok? Porque senão a gente não consegue viver direito. Ah, a comida não tem o mesmo gosto, as coisas não têm mais graça, eu não consigo me relacionar direito, eu acabo sendo grosso com as pessoas, eu acabo não querendo nem sair de casa, eu não rendo no meu trabalho. Tudo isso porque, poxa, existem sintomas de ansiedade na minha vida. E eu falo isso com total propriedade para vocês, não só porque eu sou médico, mas porque eu sei que eu já tive ansiedade no passado, na época em que eu estava tentando passar na faculdade. Então eu tinha todos os sintomas, gabaritava, sintomas físicos, sintomas emocionais, entende? Então é importante nós termos esse entendimento. Eu vou passar por cima agora de alguns tipos de transtornos de ansiedade. Por quê? Igual eu falei para vocês, quando eu falo de ansiedade num panorama geral, o que isso quer dizer? Que eu tenho um espectro. Tem um espectro. Não é uma coisa de eu falar de doenças do coração. Ah, a pessoa ela é cardíaca, ela tem problema cardíaco. Tá, mas ela tem que problema cardíaco? Hein? Ela infartou, ela tem insuficiência cardíaca, ela tem arritmia. O que ela tem? Ansiedade é a mesma coisa. Ah, eu tenho ansiedade. Tá, mas que tipo de ansiedade? Você tem o quê? Transtorno de ansiedade generalizada? Você teve crise de ansiedade? Você teve agorafobia? Você tem... Entendeu? Então por isso é importante nós entendermos que existem subdivisões dentro da ansiedade. Porque a depender em qual tipo de subdivisão você se encontra, algumas coisas vão funcionar melhor. Então, existem pessoas que elas têm fobias específicas e isso gera ansiedade nelas. Como assim, Fabrício? Explica melhor isso daí. Tem pessoas que têm medo de palhaço. Tem pessoas que têm medo de altura. Tem pessoas que têm medo de aranha. Mas não tô falando medo de eu tenho medo de aranha. É um medo que ela acha que ela vai morrer. Entendeu? É um medo que impede ela de fazer as coisas. Não um medo qualquer. Porque medo por medo é um mecanismo do seu corpo, do seu organismo para te proteger. O medo é mais ou menos isso.
Ele te protege para você não fazer coisa errada, para você não se colocar em risco. Por isso que a gente tem medo. Por isso que às vezes a gente sente ansiedade. Mas em níveis normais, em níveis momentâneos, em momentos específicos. Mas tem aquela pessoa que ela carrega aquilo para a vida dela. E ela acaba vivendo em função daquilo, acaba ficando em estado de alerta, como se a qualquer momento um palhaço fosse sair de dentro do guarda-roupas dela e atacá-la com uma faca, porque ela tem uma fobia relativa a palhaço. Entendeu? Então ali, vou usar exemplo aqui, vamos ler os comentários rapidinho. Acho que eu tô com ansiedade, mordo minha boca o tempo todo e a todo momento sinto dor no peito. Sim, isso pode ser sintoma de ansiedade, tá? Então tem que ser investigado. Através da ansiedade tem um problema estomacal, já conversamos aqui que é um dos tipos de manifestação, só que precisa se excluir problema no estômago. Então, para quem aí tem problema como diarreia, dor no estômago, qualquer coisa nesse sentido, é prudente fazer uma investigação sobre o estômago, sobre a barriga. Por quê? Porque é mais provável, tá, que sejam outras coisas, ou que sejam duas coisas juntas. A ansiedade, ela pode dar problema? Ela pode exacerbar? Pode, mas nem sempre ela é a causadora principal. Então vamos investigar isso. Tem o pânico de multidão de gente. Tá aqui. Esse é um outro problema. Lembra que eu falei do espectro da ansiedade? Então nós temos os transtornos de ansiedade social, né? Que a pessoa ela tem uma evitação. Ela não quer se expor a mais gente, ela tem medo de falar em público, ela não consegue criar laço, ela não consegue se comunicar. Então ela evita multidões porque ela acha que vai acontecer alguma coisa. E qual que é o problema? Na cabeça de quem sofre com esse tipo de ansiedade, ela sempre imagina o pior cenário. É como se você fosse fazer uma festa de aniversário e aí você imaginasse que na hora de cantar o parabéns, a vela fosse causar um incêndio na casa, que o bolo fosse explodir, que todo mundo fosse te apontar e te xingar, porque é a cabeça de quem tem ansiedade. Só que é um tipo de ansiedade que aponta para situações sociais, entendeu? Então, eu vou num show. Mas se eu for no show, pode ser que aconteça alguma catástrofe, pode ser que dê tudo errado, que o carro bata na rua, que eu seja assaltado. Entende? Então são situações que esse tipo específico de ansiedade acaba atrelando a situações que envolvam pessoas, a situações que envolvam contato social, exposição, tá certo? Então esse é um tipo, tá? Esse é um tipo. Então, existem outros tipos, igual eu falei, estava falando das fobias específicas. Nas fobias específicas, geralmente tem algo envolvido. Altura, palhaço, aranha, barata, algum tipo de animal, viajar de avião, tem vários tipos. E assim, se eu fosse falar de todos, não tem nem como, né? Porque são infinitas as possibilidades. Então, pode ter paciente que, sei lá, tem medo de papel. Só tô inventando aqui, tá, gente? Só pra gente fazer esse exercício de imaginação. Mas sim, as pessoas podem desenvolver fobias específicas pelos mais diferentes motivos. Existem algumas fobias específicas que são mais comuns, como por exemplo, falar em público, né, se expor, dessas que eu já falei anteriormente, que eu não vou ficar repetindo aqui, mas essas, no geral, você precisa ter uma abordagem, não é nem um remédio, não vai adiantar muita coisa. A abordagem terapêutica é você entender o porquê isso existe, o que está por trás daquilo e como você consegue aos poucos diminuir isso e entender que é meio que irracional o filme que se passa na sua cabeça. Ele não bate com a realidade, tá certo? Porque sempre quando eu falo de fobia, eu falo de ansiedade, existe o que é real, o que está no plano da concretude, né? Aquilo que é concreto, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu palpo, aquilo que acontece de fato, aquilo que é mais provável e aquilo que está na cabeça do ansioso, né? Porque o ansioso ele tem um universo à parte. A pessoa que é ansiosa, ela vive no fantástico mundo dela. Então, as possibilidades da realidade, elas não batem com as possibilidades da cabeça da pessoa. Porque na cabeça, ela amplifica aquilo ao máximo e no pior cenário possível. Tá certo? Então, se você tem essa característica, presta muito atenção. Tá? Se na sua cabeça você está sempre imaginando o pior, né? Você está sempre aflito com os desfechos possíveis das suas atitudes. Tudo é uma grande coisa, né? Desde você sair de casa, fazer compra no mercado, aí num almoço de família, a tomar uma decisão no trabalho, tudo é muito estrondoso, tudo é muito homérico. Se isso acontece na sua vida, muito cuidado. Isso é um sintoma forte, de uma ansiedade forte, que precisa ser abordada de alguma maneira. Porque senão não deixa você viver. Ou você vai viver em aflição, você vai viver angustiado, angustiada. E isso não é bom.
Não é bom, porque você não aproveita a tua vida direito. Não progride de certa forma, tá certo? Então, essa é uma forma de olhar para a ansiedade. Essa é uma forma de entender melhor a ansiedade, tá certo? Então, eu falei aqui de fobias específicas, falei também sobre a questão do transtorno de ansiedade relativo à parte social, e agora eu vou falar um pouco sobre transtorno de estresse pós-traumático, tá? O que que acontece? Transtorno de estresse pós-traumático, ele geralmente tem correlação com uma situação vivida. Então, foi algo real que aconteceu, ok? Mas que ele gerou uma distorção da realidade na vida da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um assalto. Ela teve a infelicidade de sofrer um assalto, ela foi vítima de algum abuso, alguma coisa nesse sentido. Qual que é o problema? A partir desse momento que foi completamente estressante, angustiante e ruim para a vida da pessoa, isso é um fato, tá? A pessoa ela sofreu aquilo e aquilo gerou uma cicatriz, às vezes física, às vezes emocional, às vezes dos dois tipos. Só que uma pessoa que sofre com transtorno de estresse pós-traumático, ela passa a ficar ansiosa porque ela replica aquela situação pontual no resto da vida dela. Então, e assim, aqui eu não tô falando no sentido de a pessoa ter razão ou não. Não, gente. A gente tem que entender o mecanismo. Essa pessoa ela foi vítima de uma situação, ok? Às vezes ela sofreu um acidente, às vezes ela sofreu um abuso, um assalto, alguma coisa nesse sentido. Algo aconteceu na vida dela que gerou um trauma. E aí ela pega isso e ela coloca no resto da vida. Então, por exemplo, a pessoa foi assaltada. E às vezes toda vez que ela sai na rua, primeiro, às vezes ela nem consegue mais sair na rua. Ou quando ela sai, ela acha que todo mundo é um assaltante em potencial. Tá certo? Da mesma forma, a pessoa às vezes sofreu um abuso. Então ela acha que todo mundo é um abusador em potencial. Às vezes a pessoa sofreu um acidente. Então ela não consegue mais entrar dentro de um carro. Porque ela acha que todo carro que ela entrar vai se acidentar. E não é só isso, tá? Porque isso aqui é um nível até normal, né, para alguém que passou por um grande trauma. A questão é que essas situações ou essas alucinações no sentido não mesmo da palavra, mas no sentido das coisas que passam na cabeça de quem tem transtorno de estresse pós-traumático, desencadear uma cascata de sintomas físicos e emocionais. Então a pessoa sente apontada no peito, ela fica angustiada, ela pode ter crise, sempre que aquela situação que ela teve no passado voltar à tona, de alguma forma. Às vezes é o único gatilho, tá certo? Às vezes é um local que aconteceu, ela passa perto do local, aquilo já aflora. Às vezes é uma pessoa que ela lidou na infância e ela vê alguém similar, ela também pode desencadear uma crise. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar de uma forma mais voltada para aquilo, para um entendimento daquilo, para uma superação daquilo, não no sentido de, eu vou ficar 100% curado. Não, poxa. Traumas deixam cicatrizes na nossa vida. A questão é, como nós vamos seguir em frente? Como é que a gente vai entender isso que aconteceu na vida, para que a gente possa absorver, não no sentido de as coisas negativas, mas para eu entender que, eu fui vítima, ou foi uma situação que aconteceu, uma infelicidade, foi um acidente, não tive controle, não tive culpa, não tive participação, ou seja lá o que for. Então, nesses casos, é muito uma questão de entendimento, uma questão de interpretação e de ir dessensibilizando, muitas vezes. Tá certo? Não adianta a gente querer mudanças bruscas em casos de trauma, né, em casos de grande estresse. Essas coisas a gente vai cadenciando de forma mais gradativa, de uma hora para outra que você resolve, tá certo? Um outro tipo que eu quero falar é o transtorno de ansiedade generalizada. Como assim? Esse geralmente é um tipo de transtorno que ele afeta a pessoa de forma geral. Ela não tem muito um gatilho. Basicamente tudo é gatilho. A vida dela é ansiosa. Então trabalho é gatilho, família é gatilho, sair na rua é gatilho. Tudo deixa ela ansiosa, a cabeça dela vive ansiosa. Então isso é um panorama muito amplo. Então nesses casos a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Que realmente a gente precisa ter uma abordagem total daquilo que eu falei no início. Aumentar ao máximo os fatores protetores e buscar diminuir totalmente ali o que a gente puder dos fatores de risco. Porque se a ansiedade está num panorama tão amplo de se dar um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, então o que eu preciso fazer é abordar de forma integral, de forma holística, né? Eu vou mexer com tudo na vida dessa pessoa, vou buscar entender tudo a fundo.
Não basta uma única coisa. Porque se a ansiedade para todos os lados, se os sintomas se exacerbam com qualquer tipo de gatilho, então eu não tenho como pegar uma causa específica. Diferente às vezes, igual eu falei, uma pessoa que tem uma fobia específica, um trauma específico, eu posso trabalhar aquilo. Posso olhar para aquilo, fazer a pessoa criar um entendimento, criar uma casca, depurar aquilo da melhor maneira. Mas uma pessoa que ela é ansiosa de forma geral, e eu não identifico fatores, não identifico gatilhos, não consigo ver uma fonte, isso dificulta um pouco. Mas, para ter uma boa notícia para vocês, né? O que acontece? Não é a maior parte dos casos que isso é real. Por quê? Se eu pegar e eu me aprofundar mesmo na história, na biografia, na sua biografia, de você que está aí do outro lado, e eu for olhar, conversar contigo aí, passar um pente fino na tua vida, é provável que eu identifique vários pontos, vários fatores, eu consiga correlacionar, e aí aquilo que era geral, que era amplo, que era inespecífico, passa a criar uma forma, passa a ter um formato. Eu consigo dar nome e sobrenome. Entendeu? Então, transtornos de ansiedade generalizado, óbvio, eles existem. Existem. Tem gente que, poxa, eu posso investigar tudo e tudo afeta, né? Tudo é sintoma, tudo é isso. Mas muitos desses casos que possuem diagnóstico mais generalizado, mais específico, não é assim. É porque não houve um aprofundamento. Às vezes do profissional, do médico, do terapeuta ou da própria pessoa. Ok? Então, esse olhar para dentro, esse olhar para sua história, para as coisas que te ocorreram na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, com as pessoas ao seu redor, esse entendimento, ele te gera um certo poder. Porque a partir do momento que eu entendo a minha própria vida, a partir do momento que eu entendo o meu próprio contexto, as possibilidades nas quais eu estou inserido, eu gero um tipo de entendimento e a partir desse entendimento eu identifico gatilhos, eu identifico fatores de melhora e fatores de piora, eu identifico alguns tipos de comportamento, porque eu ajo da forma que eu ajo, porque eu sou da forma que eu sou, sabe? São essas questões mesmo, essas questões do ser, porque ninguém chegou aqui no ponto no qual você se encontra agora do nada. Você não veio parar aqui do nada, né? Você nasceu de alguma mãe, que teve algum pai, você teve uma infância, você cresceu, você foi alimentado, você tomou leite na infância, ou comeu a papinha, você teve interações sociais na adolescência, você sofreu, você brincou, você se divertiu, você teve frustrações, você viu que o mundo não é perfeito, entendeu? Então, tudo isso bateu de alguma forma para você. Às vezes a vida foi mais dura, às vezes a vida foi mais favorável. E quando eu falo dessa forma, parece que as coisas vão tomando mod, entende? Às vezes as pessoas têm problema financeiro, às vezes as pessoas têm problema familiar. Ah, os pais brigaram a infância toda. Sempre viveu num contexto de briga. Ah, porque o avô era alcoólatra. Ah, porque. Entende? E isso bate de uma forma diferente para cada um. Que é aquele exemplo que eu gosto de dar esse exemplo, porque ele é bem clichêzão. Ele é bem clichêzão, mas ele funciona. Muito é dos estímulos que você recebe, mas muito também é da forma com a qual você interpreta esses estímulos. Então, dois filhos do mesmo pai. Pai alcoólatra. Aí o pai batia nos filhos, batia na mãe, era aquela coisa toda. E aí os dois filhos crescem. Um vira um empresário de sucesso, uma família linda, nunca bebeu, nunca bateu nos filhos e viveu tudo da melhor maneira possível e virou um exemplo de ser humano. O outro, não, ele virou um alcoólatra. Até teve filho ali, teve a família dele, mas não deu muito certo porque ele batia em todo mundo quando ele bebia. Mas assim, era o filho do mesmo pai, gêmeos, né? Pra gente não falar que tem diferença de idade. E aí você pode se perguntar, ah, mas espera aí, eles tiveram a mesma criação, eles tiveram os mesmos estímulos, mas aquilo bateu diferente para cada um deles. Se você pergunta para aquele lá que teve algum tipo de sucesso, não quer dizer que ele tenha menos trauma do que o outro. Não, ele sofreu os mesmos traumas. A questão é, às vezes, como ele interpretou ou levou aquilo. Isso varia. Eu não estou falando no sentido de colocar o dedo ou apontar. Ninguém é culpado, necessariamente, das coisas que acontecem. Mas é só para vocês entenderem que cada coisa pode bater diferente para cada um. Aquele filho fala, por que você não bebe? Bom, não bebo porque
Meu pai era alcoólatra e eu percebia que aquilo não caía bem, porque ele tratava minha mãe mal, porque ele tratava os filhos mal. E eu percebi que isso podia reverberar de uma forma ruim na minha vida e eu decidi por conta, pelo exemplo que eu tive, um exemplo que não foi bom, um exemplo ruim, que eu não ia fazer isso. Aí você pergunta para outro filho, que se tornou alcoólatra: por que você bebe? Por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu aprendi assim com o meu pai. Porque meu pai era alcoólatra, ele bebia, aprendi a beber com ele. É a única forma, o único exemplo que eu tive. São os mesmos filhos, né? São, enfim, mesmo pai. Mas é muito disso, tá certo? É muito disso. Então, quais são os estímulos e qual é a forma que você está interpretando esses estímulos da sua vida? Às vezes, é uma desilusão amorosa. Às vezes, é um emprego que você perde. Às vezes, é uma frustração dentro da sua família, sabe? Então, várias hipóteses. Várias hipóteses. Então, eu te convido a você pegar um momento aí do seu dia e refletir acerca de tudo o que se passou, tá? Dá aquela olhada ampla. Vê aqueles episódios mais pesados, aqueles episódios que marcaram mais, aquilo que te deixou uma marca mesmo, que você olhou, putz, isso aqui bateu forte. Mas bateu forte como? Bateu forte para te deixar traumatizado? Para quebrar o seu emocional? Ou bateu forte no sentido de você aprendeu algo com aquela situação? Entendeu? Ou bateu forte no sentido de eu tirei alguma lição disso? Entendeu? E novamente, gente, quando eu falo essas coisas, eu não falo no sentido de, você tem que se culpar, não, porque uma pessoa é mais fraca do que a outra. Não. Tô falando para vocês poderem entender como é que a coisa funciona, tá certo? E a partir do momento que você sabe como é que a coisa funciona, você passa a ter um poder maior sobre como cada tipo de situação vai reverberar dentro de si. E aí você consegue, com aqueles frutos que te são dados, fazer o melhor suco possível, certo? Porque é aquilo, às vezes você vê uma pessoa que ela tem todas as condições favoráveis na vida dela. A pessoa ela veio, nunca teve dificuldade financeira, nasceu numa família boa, os pais eram amorosos e deu tudo errado. Em contraparte, você vê aquele que, a pessoa sofreu, era pobre, veio de baixo e deu tudo certo. Entendeu? Então, a vida é curiosa, certo? A vida é curiosa. Eu não tenho simplesmente como pegar uma fórmula individual, né? Falar não, porque o que funcionou neste vai funcionar naquele. O que eu posso é analisar um panorama amplo e perceber padrões. Isso eu posso. Isso é o que eu faço. Eu percebo, dentre todos os pacientes ansiosos, entre todos vocês que às vezes me mandam mensagem, que existem padrões. E a partir desses padrões é que eu trabalho. Eu consigo trabalhar algumas coisas. É óbvio que conversando aqui na internet, eu nunca vou chegar no âmago do seu ser, se eu não tiver um a um, tá certo? Mas eu consigo aprofundar bastante coisa, porque eu sei como são os padrões. Então, às vezes uma fala que eu digo aqui é o suficiente para você mesmo, você mesma que tá aí do outro lado, falar, epa, peraí, o Fabrício falou, realmente faz algum sentido. E a partir disso você desconstrói algumas coisas dentro de si, tá certo? E essa desconstrução pode fazer com que seus sintomas melhorem significativamente, tá certo? Então, falamos aqui, tá, gente, dos tipos de transtornos de ansiedade. Passei por cima do transtorno de ansiedade generalizado, falei das fobias específicas, falamos de transtorno de estresse pós-traumático, de ansiedade social, das crises de ansiedade. Tudo isso são tipos, né? Igual eu falei, tem um espectro todo da ansiedade, mas dentro desse espectro existem os subtipos, ok? E cada um acaba se encaixando em algum desses tipos de subtipos. Vamos falar um pouco sobre fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Vamos lá. O que são fatores de risco? Tudo aquilo que possa, porventura, aumentar os seus sintomas de ansiedade, piorar os seus sintomas de ansiedade, engatilhar os seus sintomas de ansiedade. Então, fatores de risco, eles podem ser simplesmente situacionais, podem ser pessoais, podem ser genéticos, podem ser físicos, e eu vou citar alguns. Lembrando, tem sempre falando em transtorno ansioso, tem sempre aquela pecha, né? Do biscoito. Toshines vende mais porque o biscoito é fresquinho
o biscoito é fresquinho porque vende mais. Então é mais ou menos isso com alguns sintomas. Por exemplo, insônia. Ah, a pessoa é ansiosa porque tem insônia ou ela tem insônia porque ela é ansiosa. Calma que você vai entender melhor. Agora eu vou falar de fator de risco. Então, há algumas coisas dentro da sua vida, dentro das nossas vidas, que se forem aplicadas, né, que se existirem, elas vão aumentar a sua probabilidade de aumentar os sintomas ansiosos. Então, dormir mal é uma delas. Então, passe a entender isso. Se você não tem ansiedade, mas já dorme mal há bastante tempo, a probabilidade de você desenvolver ansiedade é maior. Ok? Então, vamos lá. Sono ruim é um fator de risco. Outro fator de risco é quando o físico não vai bem. Então, uma pessoa que é sedentária, que não pratica nenhuma atividade física, que não faz uma meditação, que não tem aquele cuidado, ou físico ou emocional, encaixa-se como um fator de risco, certo? Então, vai pegando comigo isso aqui. Porque a partir do momento que você vai tendo vários fatores de risco, isso aumenta bastante a probabilidade de aumento dos sintomas, tá certo? Alguns outros fatores de risco. Relacionamentos ruins, tá? Como assim, Fabrício? Relacionamentos ruins. Poxa, só briga com seu parceiro ou sua parceira, não tá bem com seus pais, ou com seus filhos, ou com seus irmãos, qualquer pessoa. Relacionamentos ruins, seja na família, seja no relacionamento conjugal, seja com os amigos. Se você tem muitos relacionamentos ruins, muita picuinha, muita fofoca, muita briguinha, às vezes você tá magoado com alguém, tá separado, e é isso também encaixa-se como um fator de risco. Porque tudo isso é como se você fosse guardando algumas angústias dentro do seu peito, tá certo? Situações mal resolvidas, tá? Traumas são fatores de risco. E aí, traumas, ele entra numa parada de generalização, né? Porque trauma é muito inespecífico. Eu posso ter um trauma de infância, que a pessoa sofria bullying na escola, como eu posso ter um trauma no sentido de, a pessoa apanhava, a pessoa sofreu perseguição no trabalho. Então, qualquer tipo de trauma é um fator de risco. Principalmente se é um trauma vigente, tá? Que é uma coisa que não resolveu. Então, eu sei que tem muita gente que tá aí do outro lado, que tá sofrendo com alguma coisa no momento, e aí ela se encontra meio que na rua sem saída, ela não sabe o que ela faz. Às vezes é uma situação no trabalho, às vezes é um relacionamento abusivo, às vezes é uma situação com os pais, enfim. Dá uma olhada se não existe alguma coisa na sua vida que está perpetuando essa situação traumática. Porque isso também é um fator de risco muito forte. Muito forte se isso não for trabalhado, se isso não for resolvido. É como se você quisesse cicatrizar uma ferida, mas a faca ainda está ali, tá? Então, isso é prudente. Você precisa prestar atenção nisso. Eu não tenho como dar pontos em uma ferida que ainda está extremamente aberta com o objeto pérfuro cortante inserido ali dentro. Ok? Então, é necessário. Você precisa entender se há algo na sua vida que perpetua essa ansiedade, que perpetua os sintomas ansiosos. Porque ou você resolve ou você se livra, eu não sei. Novamente, aí entra na questão do contexto individual. O contexto individual. Aqui, ó, por exemplo, o comentário aqui, o amigo falou, tive que sair do serviço de 8 anos de trabalho, não consegui trabalhar mais. Talvez para ele isso fosse um fator de risco, aquele trabalho em específico, tá certo? Fosse o maior de todos. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, eu falo de categorias, mas você precisa ter um entendimento que dentro de cada categoria encontra-se a sua vida. Tá? Na minha vida é uma coisa. Eu vou falar um pouco da época que eu tive ansiedade, crise de ansiedade e tudo mais. O meu fator de risco era, eu precisava, na minha cabeça, tá? Eu precisava passar numa universidade pública, eu tinha que estudar para aquilo, e se eu não conseguisse passar, era o fim da minha vida. Então, poxa, o fator de risco maior era essa falta de entendimento que eu tinha de uma prova. Era uma prova, eu precisava passar uma prova. Precisava estudar. Era concorrido e tudo mais. Sim, é uma situação de estresse. Então, mais uma questão. Estresse é um fator de risco. Você é uma pessoa muito estressada? Você é estressado porque você é estressado ou porque você está sob uma situação de constante pressão? Porque isso é algo a ser observado. Situações, empregos, circunstâncias as quais demandam muito da gente é um fator de risco para você ficar ansioso, porque você fica em estado de alerta. Eu sou médico, às vezes eu dou plantão, já dei plantão. Num plantão, dependendo de como vai o plantão, se tem muita coisa acontecendo,
você fica naturalmente ansioso. Não quer dizer que você, vou desenvolver um transtorno de ansiedade. Mas é aquela ansiedade de, cara, tem bastante coisa, eu tenho que resolver tudo isso, eu preciso ficar em estado de alerta. Mas o problema, quando eu falo em ansiedade como condição médica, é aquilo. Poxa, eu estou num constante estado de alerta que está atrapalhando a minha vida. Eu não consigo mais fazer as coisas direito. Aí é diferente, certo? Então vamos observar todos estes fatores de risco, beleza, pessoal? Vamos ver se eu deixei algo passar. Novamente, aqui ó, tem algumas coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, fatores genéticos, fatores de hormônios. Então, um adolescente ele tende a ser mais ansioso mesmo, porque ele está numa fase ali de transição hormonal, ok? Às vezes, a mulher, quando entra na menopausa, o homem, quando entra na andropausa, que tem aquela questão da transição de hormônios, isso pode acontecer, ok? Então, tudo isso é algo a ser levado em conta. Qual é o problema? Quando eu tenho inúmeros fatores de risco empilhados, eu sofri um trauma, eu sou estressado, no meu trabalho ninguém gosta de mim, todo mundo briga comigo, meu relacionamento não vai bem, eu bati o carro, tipo, isso é um prato cheio para a pessoa ficar naquele loop eterno da ansiedade. E se ela não cortar, se ela não perceber, porque o primeiro passo, vamos lá, é uma clareza de que você se encontra nessa situação. E assim, eu até parabenizo as pessoas que estão online, porque provavelmente ou vocês estão nessa situação, ou vocês conhecem alguém. Por quê? Esse é o primeiro ponto. É a clareza de que o problema existe. Eu sei que tem algo, tem alguma coisa ali. Agora eu preciso entender melhor o que é essa coisa e como é que eu vou lidar com ela. Entendeu? Então, a clareza é sempre o primeiro passo, quando eu falo de ansiedade e de como lidar. E agora vamos falar um pouco sobre sintomas, sobre as formas que se manifesta, que é algo que acaba sendo bastante abrangente, mas segue alguns padrões. Segue alguns padrões. Então, por exemplo, quando eu falo de sintomas da ansiedade, é algo que está muito dentro da cabeça, né? Na mente, metaforicamente falando. Então, poxa, se os pensamentos eles não param, né? 1 milhão de pensamentos por segundo, você não consegue concentrar em nada, você não tem foco. Você sente aquela sensação de palpitação no peito, mas, poxa, você até fez exame do coração, igual um amigo falou mais cedo numa mensagem aí no Instagram, e tá tudo bem com o coração. O cardiologista falou, seu coração é top, tá tudo certo. Mas, poxa, doutor, eu sinto, tá com aperto no peito, eu tô angustiado. Não quer dizer que você não tenha problema. Você tem problema, só não é do coração, tá certo? Então, esse é mais um sinal para ficar atento. Outras coisas, às vezes tremor. Aquela pessoa que fica batendo a perninha, tá sentada ali, tá com a perninha batendo. Parece que vai decolar igual um foguete. Isso é um sintoma físico. Ok? Tremor nas mãos, certo? Aquela sensação de suor frio. Às vezes tem a dor física, né? Aquela clássica tensão na nuca, aquela dorzinha no pescoço infeliz. Ok? Tudo isso pode ser enquadrado como sintoma de ansiedade. Novamente, é sempre bom separar as condições. Eu gosto, principalmente, quando são condições que elas são mais prováveis terem outra origem. Como, por exemplo, causas gastrointestinais. Tô com diarreia, tô com refluxo, ansiedade. Cara, pode até ser. E a ansiedade pode até piorar esses sintomas. Mas é bom dar uma olhada. Como é que tá a barriga? Tomou vermífugo? Se essa diarreia aí não é alguma coisa de cunho infeccioso, tá certo? Porque algumas condições são mais prováveis de serem outras coisas. Problemas de pele, por exemplo. Pode dar ansiedade, problema de pele. Mas é mais provável que seja alguma outra coisa, alguma causa dermatológica. Então, é porque eu tô com coceira no corpo todo. É ansiedade? Eu não tenho como dizer se é ansiedade. Pode ser ansiedade. Mas é mais provável que não seja. Ok? Depois que eu excluo alguma outra causa, fui no dermatologista, fui no cardiologista, fui no gastro, passei nos médicos, fiz exames. Porque uma coisa é clássica, né? O clássico é a pessoa que ela tem todos esses sintomas e ela realmente fez exame. Ela realmente foi no médico. E o médico excluiu, falou, olha só, fulano, ciclano, beltrano, você não tem problema no estômago, você não tem problema no coração, seus exames de sangue estão ok, tá tudo certo, mas ele tem os sintomas. Tá certo? Aí eu começo a fazer esse link, começo a fazer essa ligação.
Porque aí a parte psicossomática, a parte da ansiedade, a parte emocional, ela passa, ao invés de sussurrar, ela passa a gritar. Aí é diferente, tá certo? Aí é diferente, aí a história muda. Aí eu posso passar a atribuir esses sintomas, esses sinais a essas causas, ok? Então é importante a gente diferenciar tudo isso, ok? Vamos lá, falando sobre impacto na qualidade de vida. Por que eu devo tratar a ansiedade? Por que eu devo prestar atenção nos sintomas, nos fatores de risco, nos fatores de proteção? Gente, simplesmente porque senão você tem a qualidade de vida diminuída. Em que sentido? Você não aproveita a sua vida direito, cara. É isso, é isso. Você tá aqui, ó, tá acontecendo uma festinha, tá todo mundo se divertindo. Mas você tá dentro da sua cabeça, pensando em coisas ruins, passando cenários negativos e você não consegue aproveitar a festinha. Às vezes você até deitou no horário correto para dormir, para ter as 8 horas de sono, 9 horas de sono. Coçou a cabeça no travesseiro e aí você não consegue pregar o olho. Porque você fica repassando o dia 1 milhão de vezes ali, tudo que aconteceu, as coisas que deram errado, céus, vida. Entende? Então é por isso que tem que tratar a ansiedade. Porque senão você fica numa vida truncada. Uma vida que meio que não progride direito. Você não aproveita disso, fica angustiado, né? Aflita. É complicado isso. Então, principalmente, o tratamento da ansiedade, ele vem com essa questão de melhorar a qualidade de vida. Porque é aquilo. Fabrício, ansiedade mata? Mata? Diretamente não. Certo? Tipo assim, não foi, estou ansioso, morri. Mas ela mata aos poucos, ok? Ela exacerba outros problemas na sua vida. Essa é a grande questão que ninguém percebe, ou que às vezes passa despercebido. Então, cansei de ver gente que é ansiosa, que tem transtorno de ansiedade, e vai empurrando com a barriga, porque fala, não, isso aí eu vejo depois. Isso daí não é problema, tem coisas mais importantes para lidar. Sério mesmo? Sério mesmo? Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Nosso corpo é um só, tá? Você não tem como separar a sua mente do seu corpo, da sua alma. Não, é tudo, é isso aqui. Tá certo? Nesse plano concreto aqui, no qual a gente está conversando, é isso. Então, não adianta querer, vou cuidar aqui do físico, se o emocional tá morrendo. Não vai funcionar. Não adianta. Isso aqui, uma hora vai refletir na tua saúde física. Certo? Então, esse é um ponto. Não adianta você ficar separando as coisas. Tá? Então, vamos lá. Boa noite. Nas primeiras crises eu pensava que estava com problemas cardíacos. Gente, quem não viu os stories, depois dá uma olhada nos stories, tá? Principalmente o pessoal que tá no YouTube, depois vai ou no Instagram ou no Facebook que tem stories que eu falei, eu diferenciei. Eu não vou entrar nesse assunto aqui porque tá lá no stories. Mas eu diferenciei os sintomas do infarto de uma crise de ansiedade. Então é importante você entender isso. Quer dizer que, eu aqui identifiquei, eu tô com ansiedade, não vou no médico. Não, de forma alguma. Se você tá com uma dor aguda no peito, meu amigo, minha amiga, vá ao médico, tá? Não fica achando aí que porque você viu meu vídeo que você vai diagnosticar e vai estar tudo certo. Não é assim que funciona. Medicina nem sempre, nem nunca, nem nunca, nem sempre, tá? É mais para vocês poderem entender mesmo. Que o pessoal perguntou e é sempre bom fornecer essas informações de qualidade para vocês terem esse entendimento. Mas dor aguda no peito, vai no médico, tá? Principalmente se você não fez exame. Então isso é importante. Mas, vamos lá, gente. Já estamos chegando aqui. Já falei, vou recapitular aqui para vocês, principalmente para quem chegou depois. Essa live de hoje foi muito especial, porque eu abri um panorama bem amplo. E eu aprofundei, eu saí dessa questão da superfície, eu aprofundei na ansiedade. Primeiro ponto, que eu quero que você saia entendido daqui. Ansiedade, ela é uma categoria gigantesca. Gigantesca. E debaixo dela existem várias subdivisões, certo? Mas, mesmo que existam várias subdivisões, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de ansiedade social, existe um padrão. Padrão ansioso. E existem algumas coisas que são os fatores de risco e os fatores protetores, os quais eu posso abordar para melhora ou, se for feito da forma errada, para piora. Ok? Então é isso. É esse equilíbrio desproporcional propositalmente, tá certo?
para ter mais fatores protetores do que de risco. Que aí você tem essa melhora dos sintomas de ansiedade. Então falamos deles, falamos das causas, falamos dos fatores de risco, falamos dos tipos de transtorno de ansiedade, falamos de alguns sintomas e algumas manifestações do impacto na qualidade de vida, ok? E eu acho que isso é muito importante. E a partir desse momento você passa a ter o entendimento que a ansiedade precisa de tratamento, precisa de método, você precisa de estratégias de autocuidado, porque se você for tentar fazer na louca, né, sem entender o que está acontecendo, é provável que não haja sucesso. Tudo bem? Então acompanhe os conteúdos, lives, todas as segundas e quartas. Então, ó, hoje é segunda-feira, quarta-feira eu conto com quem participou ao vivo novamente, para vocês estarem comigo, que vamos ter um tema muito bom, tá? Um tema que o pessoal já vem pedindo, então vai rolar na quarta-feira, mas eu não vou falar agora porque é para vocês participarem, tá certo? Quarta-feira. Então, no mais é isso, ok? Quem participou, muito obrigado. Mandem as dúvidas ou nas caixinhas de perguntas, podem mandar mensagem direta. Eu, às vezes, posso demorar um pouco para responder, porque são várias redes sociais e o volume, às vezes, é um pouco alto. Mas eu tô lendo todo mundo, ok? E as ideias das lives, as ideias dos conteúdos, eu tiro do que vocês me mandam, ok? Então, o conteúdo de hoje foi algo que alguém me mandou no inbox. Então, quem sabe se você me mandar uma mensagem lá depois, eu não possa estar criando uma live especial. Então, manda lá, tá certo? Por hoje é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.